Olá, pessoal da live de quinta. Oi, 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 oi. Quem chegar me dá um oi. Diz se tá me ouvindo, diz se tá me vendo, porque eu nunca sei se vocês estão me enxergando. Como estão por aí? Como está a quinta-feira de vocês? Tudo bom, Kátia? Tudo bom, Ana Caroline? Hoje é a nossa última live sobre um dos livros. Não que em outros momentos, em outro mês, a gente não possa fazer isso de novo. Claro que a gente pode fazer. Mas dos 5 livros que a gente escolheu, hoje é o último. Oi, Suzete. Oi, Paula. Oi, Denise. Tudo bom, gente? Oi, Onélia, tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui. Me contem, hoje eu quero que vocês me contem como andam aí as aulas de vocês. Me contem se vocês aplicaram alguma atividade minha já. Sei lá, coloquem aí qual atividade vocês já aplicaram. Não minha, né? De alguma sugestão minha que eu já tenha dado em algum dos vídeos, ou das lives, ou lá no YouTube, ou lá no CAP, ou lá no POP. Então hoje eu quero saber, vocês vão me escrever de onde vocês são, porque às vezes eu esqueço, e vão escrever do lado alguma atividade aí que eu já tenha feito com vocês, que, enfim, que eu já tenha dado de ideia pra vocês, se vocês já fizeram, tá bom? Então coloquem aí pra mim, que eu quero saber, porque já faz tempo, vai fazer 1 ano que eu comecei a gravar os vídeos, então, assim, claro, eu sempre recebo o retorno de vocês por e-mail, pelo WhatsApp. Para quem não sabe, a gente tem uma lista de transmissão do WhatsApp, que vão vários recadinhos para vocês para lá. E hoje, gente, eu quero já dizer para vocês que se vocês querem receber as sugestões de atividades por escrito no e-mail de vocês, vocês têm que estar na lista VIP. Como que é a lista VIP? A lista VIP está aí na descrição do vídeo. É só clicar, colocar o e-mail de vocês e aí vocês vão receber um e-mail que vocês vão ter que confirmar se vocês querem participar daquela lista. Então, vocês têm que dar uma confirmação naquele e-mail, tá legal? Então, não deixem de fazer isso e não deixem de compartilhar a live, que eu sempre peço também pra gente compartilhar, para outras pessoas conseguirem chegar até aqui, para que a gente possa conversar. E vão dando dicas também sobre o livro, né, gente? Se vocês já trabalharam com esse livro, porque esse livro ele é mais recente, eu acho. Então, assim, não sei se muitas pessoas já trabalharam com esse livro. Eu não me lembro, assim, da minha escola. Olha só, porque ele é de 2012. Ele é recente mesmo, tá? Então, é um livro novo pra gente começar a trabalhar aí. E eu estou vendo que vocês estão colocando nos comentários, então, dicas, sugestões que vocês já fizeram, que vocês já aplicaram com os alunos de vocês. Compartilhem a live e vamos começar. Então, eu começo contando a história. Vocês sabem que eu adoro essa história. Quem já me segue há mais tempo aqui, eu já falei dela outras vezes, que é a história do não. Então, vamos lá, vou começar e depois eu vou dar dicas para vocês de algumas sugestões de atividades que vocês podem fazer com o livro. Sempre lembrando para vocês adaptarem essas atividades, tanto para a idade que vocês dão aula, tanto para o ano escolar que vocês dão aula, para a realidade de vocês, né? E às vezes, se vocês não estão trabalhando com um livro, vocês estão trabalhando uma outra sequência didática, vocês podem aproveitar algumas das sugestões para adaptar nas sequências, nos projetos de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá, então. Oi, meu nome é Não. Eu sou um garoto muito bom. Sou tão bom que todos da minha família estão sempre me chamando.
eu os ajudo a chegar bem rápido. Eu provo a comida deles para ter certeza de que está perfeita. E alguém grita, não! Eu os ajudo a procurar tesouros no jardim. Ele faz uma bagunça lá no jardim. E alguém grita, não! Fico sempre bem bonito para eles. Alguém grita, não! E eu aqueço a cama antes deles irem dormir. Olha só, gente, faz uma bagunça lá no quarto e diz que tá aquecendo a cama antes deles irem dormir. Aí alguém grita, não! Eu arrumo os jornais deles. Então, quer dizer, quando chega o jornal, ele faz uma bagunça no jornal e alguém grita, não! Ali no balãozinho da fala. Se fico com fome, eu me alimento sozinho. Então, olha lá no lixo e alguém grita, não! Eu os ajudo a recolher a roupa lavada. Ele vai lá no varal e tira lá, sei lá, acho que ele tá tirando uma meia, uma calcinha ali do varal. Eles devem me amar muito. Aí tem a foto de todos com não, 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 falando não pra ele. Eu também amo muito todos eles. Só tem uma coisa que eu não entendo. Por que minha coleira está com o nome errado? Então, na coleira tá Apolo e ele então achava que o nome dele era Não. Essa história, ela é curta, ela é bem divertida, né, pra gente trabalhar com as crianças, mas ela tem uma questão que é uma interpretação implícita aí, né, porque tem uma certa, enfim, ironia na história. Então, isso a gente tem que trabalhar, porque pode ser que se a gente vai contar para um primeiro ano, chega no final, eles não entendem. Então, a gente tem que fazer toda essa retomada com as crianças para eles compreenderem, né? Então, enfim, o que o livro está querendo dizer. Estou recebendo todos os ois de vocês, boa noite para vocês. Olha, a Mara está dizendo que está aplicando as atividades com a minha turma. Então, a nossa combinação de hoje é vocês escreverem o que vocês já fizeram, alguma atividade que vocês já fizeram, das que eu indiquei aqui, das sugestões que eu dei, ou de algum dos livros que a gente já conversou. Se vocês fizeram algum, me contem que eu quero saber, tá bom? Sim, esse livro é maravilhoso, alguém falou ali. Então vamos lá, eu vou dar as sugestões para vocês que eu pensei. E se vocês tiverem outras ideias sobre o livro aí do Não, vocês vão escrevendo por aí, tá bom? Não deixem de compartilhar a live, não deixem de conversar comigo, porque eu gosto que a gente vá interagindo. Vamos lá. Eu escrevi aqui que a primeira imagem do livro já pode ser bem explorada, tá? Porque olha só, eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se fica espelhado aí pra vocês. Pode ser que sim, mas a gente consegue ter uma ideia. Na primeira página do livro, vejam bem, tem o Apolo fazendo várias coisas. É sempre o Apolo fazendo alguma coisa. O que é legal dessa parte que a gente pode explorar e pode ser a motivação? Discriminação, percepção visual. Porque eles vão ter que estar atentos não só no Apolo, parece que é o Apolo que não tem mudança de uma imagem para outra, mas tem. Em uma ele tá com um osso, outra ele tá fazendo xixi, outra ele tá fazendo seu popozinho, outra ele tá de coleira, como quem vai passear, outra ele tá pedindo carinho. Então, assim, tem várias coisas diferentes que o Apolo tá fazendo e tem várias imagens do Apolo. Então, para as crianças, a gente pode levar essa imagem ampliada, né? Ou levar o xerox, enfim, para cada um, se vocês não forem ampliar, mas de repente ampliar essa imagem para que todo mundo consiga ver. E aí, eles então fazem essa percepção. E aí a gente vai anotando, a gente pode anotar no quadro o que eles estão vendo, né? Então, por exemplo, coleira, cachorro, deitado, xixi, osso, água, tá bom? Então, tem várias ideias que a gente pode ver só por essa imagem, então eles vão ter que ter muita atenção, a gente vai estar trabalhando a atenção para que eles
consigam perceber os detalhes, as diferenças nessa imagem. E essa já pode ser a motivação para contar a história. E aí também o que é importante, gente, antes da gente contar uma história, para a gente trabalhar a compreensão, porque a gente sabe que leitura não é somente decodificação, leitura é também compreensão, a gente tem algumas estratégias de compreensão. E uma delas é a gente ativar os conhecimentos prévios dos alunos, que podem ser tanto em relação ao livro, tanto em relação ao gênero, mas também em relação a alguma coisa específica que está no livro. Então, nesse caso, eu acho que a gente poderia perguntar para os alunos quando vocês ouvem não, né? Para os alunos ou para os filhos de vocês. Quando vocês ouvem não? Então, essa já é uma pergunta que vai render bastante, porque pode ser não dos colegas, porque pode ser não dos pais, pode ser não da prof, né? Então, o que eles vão responder aí de que quando eles ouvem não? E depois dá para dar uma boa discussão sobre isso. E aí, depois que contar a história, então isso a gente faz antes da história, né? Quando eles ouvem ou não. Aí a gente relaciona com o que a gente leu. Esses conhecimentos prévios que a gente ativou, a gente relaciona com a leitura. Então, assim, por que a prof tinha perguntado para vocês quando é que vocês ouviram não? Qual é a relação que tem com essa história? Aí eles vão trazendo as ideias deles para contextualizar com o livro. Então, eles vão ter que responder que o Apolo também ouvia muito não. Aí vocês podem ver em que situações que ele ouvia o não. Enfim. Ainda, gente, então, como eu estava dizendo para vocês, aqui tem um sentido implícito, né? Que eles vão ter que entender o que está acontecendo, por que ele acha que o nome dele era não. Então, eu coloco assim, perguntas como que a gente pode fazer coletivamente. Por que está escrito Apolo na coleira? Por que ele achava que era não o seu nome? Né? Então, essas já são perguntas que vão desencadear a discussão para que eles possam ter mais compreensão da narrativa. Já dei aí 3 dicas, acredito, tem algumas mais, tem uma folha também que eu preparei aqui para vocês pensarem, mas agora eu vou parar para dar um oi aí, vamos ver quem tá aí. Oi, Maria da Luz, boa noite, Darlene, Elisane, Ivone, Eli, várias alunas do CAP aí, Suzete, Jennifer, Tatiana, tudo bem, Tati? Aline, Adriana, Laudilene, Rodrigo te manda um abraço. Não fala. Hã? É pegadinha, não fala. Ah, tá bom, é uma pegadinha, olha, eu não sabia. Então tá, então alguns eu já tinha dado oi. Vamos continuar, gente? Estão compartilhando a live, estão escrevendo aí, eu não tô vendo vocês escreverem sugestões de atividades que vocês já tenham feito, dessas aí que a gente anda conversando. Eu quero saber o que vocês estão aproveitando, o que vocês não estão aproveitando, enfim, me contem aí nos comentários. Uma outra ideia, gente, que esse livro é muito potente e a gente não pode deixar de trabalhar, se a gente for trabalhar com o livro, é o seguinte: os traçados das letras. Porque o Apolo, é ele que vai contando a história, ele escreve, é bem legal trabalhar com esse livro, porque parece letrinha de criança, olha só. E aí tem a letra bastão, oi, meu nome é não, tá? E aí ele vai escrevendo com essas letras, mas chega um momento que ele mistura as letras. Então, por exemplo, olha aqui, ele mistura o traçado cursivo com a letra bastão, por exemplo. Tem outro momento que ele mistura as 3. Deixa eu achar aqui. Enfim, tem algum momento que ele mistura as 3 também, tá? Então, ele mistura muito as letras. E aí, aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele mistura as 3, ó. Aqui tá script, a bastão, né? E a cursiva. Muito potente esse livro para trabalhar essas questões das letras, dos traçados das letras. Volta e meia eu recebo perguntas sobre como introduzir a cursiva, sobre quando é para introduzir a cursiva, enfim. E
as minhas alunas do CAP, aí, a gente fez uma live e conversou sobre isso. No livro Sistema de Escrita Alfabética, do Arthur Gomes de Moraes, ele coloca, né, algumas características da importância da gente iniciar no primeiro ano com a letra bastão, né? Pela questão de percepção, pela questão de cada letra fica individualmente ali, então as crianças conseguem fazer um reconhecimento da letra com mais facilidade, tá bom? Então, eu também acredito que a gente tem que começar com a letra bastão, porque é a letra aí cultural que eles enxergam mais no meio impresso, né, que tá em volta deles. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ter o reconhecimento, sim, das outras letras. Então, é importante que a gente, em alguns momentos, mostre a letra script, outros momentos mostre a letra cursiva, né? Pode ser que lá no segundo ano a criança já pode começar a escrever com a cursiva, ou ao menos uma que já está bem avançada na hipótese alfabética, uma atividade diferenciada, seria que ela em algum momento fizesse um trabalho com a letra cursiva. Então, o que eu proponho para vocês, dependendo do ano escolar que vocês dão aula e dos objetivos de vocês, é que vocês façam um xerox de algumas das páginas, ou de uma página, né, ou digitalizem, enfim, alguma das páginas que tem essa mistura das letras para as crianças, então, reescreverem em apenas um traçado, para que eles não dividam, né, para que eles não misturem as letras na frase. Então, se a gente for escolher aqui, fico sempre bem bonito para eles. Então, a gente pode fazer a foto dessa parte e aí eles vão ter que escrever. Fico sempre bem bonito para eles na letra bastão, fico sempre bem bonito para eles na letra script e fico sempre bem bonito para eles na letra cursiva. Isso aqui para terceiro ano é muito bom, né? Eu já fiz uma live sobre letra cursiva, sobre traçados das letras, vocês podem procurar lá no meu YouTube com outras sugestões de como introduzir as diferentes letras e o porquê introduzir, enfim, nos diferentes anos escolares, tá? Então fica mais essa dica aí, trabalhar com os diferentes traçados. Também, gente, esse livro é muito bom para trabalhar banco de palavras, porque tem muitas palavras do vocabulário usual, né? Então, assim, tem nome, garoto, família, comida, bonito, cama, jornal, roupa. Então, são palavras que estão bem no contexto das crianças, né, que são bem comuns no contexto delas, tanto familiar quanto escolar, enfim, do cotidiano. Então é legal a gente fazer um banco de palavras. Se é no primeiro ou segundo ano, a gente faz um banco de palavras para deixar lá na sala, né? Como é que a gente faz um banco de palavras? Ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser associado com a imagem ou não. Ele pode ser feito só com a escrita. A gente deixa num cantinho da sala, né, ou num cartaz lá da sala, essas palavras que a gente vai trabalhar essa semana, que a gente vai ver mais elas essa semana, que nós vamos, enfim, trabalhar, contextualizar, fazer atividades de consciência silábica, consciência fonêmica a partir dessas palavras. Eu acho legal também que as crianças tenham esse banco de palavras individualmente. Então, assim, façam um dicionário individual aí para as crianças, faz encadernadinho com as palavras que são do nosso vocabulário usual para eles irem anotando. Dependendo dos alunos, a gente dá recortadinho, né? Eles não conseguem escrever ainda, enfim, vão escrever com as hipóteses deles. Não é a nossa intenção é que eles consigam fazer uma leitura global dessas palavras, para essas palavras irem se tornando estáveis no contexto deles. Então, para os anos iniciais, para turmas mais iniciais, a gente usa o banco de palavras nesse sentido. Para turmas mais avançadas, a gente pode trabalhar com ortografia, vocabulário usual. A gente sabe que em alguns momentos a gente tem que trabalhar com as regularidades, com as irregularidades, enfim, com as questões mais alfabéticas de conversor, fonema, grafema, mas em outros momentos a gente pode usar palavras que eles estão errando muito, palavras que são do contexto e que eles não podem mais errar, né? Então isso eu sempre tenho com as crianças que eu atendo, enfim, que atendia, e na sala de aula, palavras que a gente não pode mais errar, que são aquelas palavras que são muito comuns, né? Então, professora, nome, o nome do colégio,
né? Caderno, enfim, coisas que são bem do nome da cidade, porque eles escrevem a data. Então, coisas que são bem da realidade deles, a gente coloca nesse banco de palavras. Também, gente, uma outra dica é o estudo da palavra não, tá? Então, aproveitar a história para eles repetirem o não. Porque como é falada, quando vocês forem contar a história, eles podem todos juntos fazer não, não. Olha aqui, ó, já olhem no meu nariz essa ideia do não, dessa nasalidade. Então, a gente pode pensar em outras palavras, tanto oralmente, somente oralmente, mas também a gente pode registrar, que terminam com esse ão, que são parecidos com esse ão, né? Isso é super importante para as crianças irem desenvolvendo consciência fonológica, consciência das relações. Então, por exemplo, aí eu já posso fazer uma ideia de consciência fonêmica, né? Quando eu faço não e pão, que diferença tem aí no não e no pão, né? Pão, não. Pão, não. A gente faz uma distinção aí de quais as duas letras, trocando de uma palavra para outra, a gente está trabalhando consciência fonêmica. Então, acho legal vocês poderem trabalhar com essa palavra. É uma palavra, enfim, que só tem uma sílaba. Então, isso é legal também da gente contextualizar com as crianças. Uma outra dica é a gente fazer uma tabela do sim e do não. Então, assim, atitudes que são legais e atitudes que podem prejudicar os amigos, os colegas ou familiares. Quando que a gente vira meio Apolo, né? Isso é legal a gente fazer com as crianças. Retomar personagens das histórias em momentos da sala diferentes, retomar esses personagens e fazer com que eles pensem a partir desses personagens. Então, assim, será que tu tá meio Apolo hoje, né? Será que tu vai ter que ouvir um não? Trazer isso para o contexto das crianças, a gente faz eles retomarem a leitura, trabalhem com memória e contextualize o que a gente está trabalhando. Então, podemos fazer uma tabela, daí retoma as combinações da turma, né? Eu já falei sobre isso, é importante as combinações, elas não podem só ficar, a gente fez lá na primeira semana de aula, fizemos as combinações, nunca mais a gente retoma essas combinações, não dá, volta e meia a gente tem que voltar para essas combinações, fazer alguma atividade em relação a elas, mudar o cartaz das combinações, ver o que está dando certo, ver o que não está legal, como é que a gente pode reformular essa combinação, porque é muito importante que as crianças, para a gente construir essa integração, essa socialização, sim, tem que ter regras, tem que ter combinações para que a gente consiga se entender, para que a gente consiga ter um ambiente harmonioso. Então, o que a gente está conseguindo fazer ou não está conseguindo fazer? Né? Quando a gente está meio Apolo e quando a gente não está meio Apolo. A gente pode trabalhar o livro para fazer isso. E aí, tem gente me dizendo que compartilharam. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Tudo bem, tudo bem. Uma galera aí tá me respondendo que trabalharam o Guilherme Augusto Fernandes. Tem alguém? Depois eu vou ver com calma o que vocês já trabalharam das sugestões, tá? Gente, uma questão de oralidade. Lembram que eu falei pra vocês que é super importante a gente ter momentos para as crianças trabalharem a oralidade na sala de aula, né? Então, isso é muito importante. Então, eu dei a sugestão aqui que trazer a foto do seu animal de estimação e descrever como é a sua aparência, então como é a aparência desse animal de estimação e como é o seu jeito de ser, né? Como ele é por dentro. Trabalhar essa questão com os alunos. Então, eles podem trazer a foto, e quem não tem, vai ser o momento de escutar, então por isso que a gente pode fazer só em relação à oralidade. Os colegas vão apresentar, então, como é aquele bichinho de estimação, eles vão adorar, né? Se tiver a possibilidade de levar... Isso já aconteceu numa escola que eu trabalhei. As crianças puderam levar o seu bichinho de estimação, mas isso, né, gente... Só se a gente já tem muita segurança com a turma, se realmente pode, enfim, ou leva só um, ou a prof leva um pouquinho pra ver. No meu caso, se eu levar o Sheldon pra sala de aula, vai ser uma loucura, no meu já não daria. Então, isso às vezes não é muito legal. Mas eles levam a foto do bichinho de estimação deles pra descrever essas características de como ele é por dentro, como ele é por fora.
e fazerem essa relação, tá bom? Oral. A Sandra disse, nessa semana eu trabalhei Qual é a Cor do Amor, a turma adorou, ó, viu? Que bom! Então, ó, vocês estão me contando nos comentários o que vocês já fizeram aí dessas atividades que a gente tem conversado sobre os livros ou não, sobre alguma outra atividade de um vídeo. Ui, muita coisa, vamos lá, vamos continuar? Reescrita coletiva da história. Eu já respondi e-mails, já vieram perguntas, como se faz um texto coletivo? Aqui no caso é uma reescrita coletiva. Como que a gente faz um texto coletivo? A gente vai lançando ideias, a gente deixa as crianças fervilhando de ideias para que elas possam escrever, né? Tem aquela questão da síndrome da folha em branco. A gente nunca pode entregar para as crianças uma folha e dizer, agora escreva uma história que vocês queiram escrever. Não, gente, tem que ter motivação, tem que lembrar como é que vai ser o início, o meio, o final, opções de personagens, partir de um desafio, né? Tem que ter algum objetivo para essa produção, No nosso caso, na reescrita coletiva, a nossa intenção é que, como o livro é contado em primeira pessoa, o Apolo que está contando, a gente vai trabalhar a estrutura narrativa com eles. E agora, a gente se colocando na posição de quem está vendo o que acontece com o Apolo, vamos reescrever a história? Vamos fazer uma reescrita, então, coletiva? Aí a gente começa. Como é que começa a história? O que ele fala? O que ele faz? Então, como é que a gente pode começar, né, essa história, enfim? Como que a gente começa? Onde vive o Apolo? Com quem o Apolo vivia? Né? Então, isso a gente vai conseguindo, uma exploração coletiva, fazer muita coisa, ainda mais que é uma reescrita. Então, já tem a ideia do livro. Né? Então, a gente vai transformar aquilo que está em primeira pessoa em terceira pessoa, tendo que contar. Então, o Apolo achava que o nome dele era Não, mas na verdade era Apolo. Tudo isso a gente vai ter que colocar nessa reescrita coletiva. Tá bom, gente? Matemática. Eu também pensei na matemática. A gente pode fazer, gente, várias explorações, tá? Com essa página aqui que tem as roupas. Então, olha só. A página que tem as roupas. As ilustrações dessa história são bárbaras, tá? Então, aqui tem as roupas. E aí a gente pode fazer para todas as turmas, independente se é primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. É só adaptar qual vai ser aí, se vai ser subtração, adição, divisão, multiplicação. Então, se for, por exemplo, para os pequenos, a gente pode dizer quantas meias tem lá. E se eu somar as meias com as calcinhas, quantas vão ficar? A gente pode fazer numa folha estruturada com os desenhinhos dessas roupas que estão no varal. Então, isso para os mais novos. Ah, e o Apolo tirou uma calcinha, tirou uma meia. Quantas roupas ficaram? Tá? Essa página aqui, só essa página, oralmente e escrita, dá para fazer várias explorações matemáticas. Também na divisão, a gente pode entregar para as crianças uma folha representando as cordas. E aí a gente coloca as roupinhas e eles vão ter que fazer o desenho das roupas em cada uma das cordas. Então, assim, são 30 roupas, são 3 cordas. Vocês vão ter que pensar quantas roupas vão ficar em cada corda para que esse varal fique organizado. Então, eles podem indo em corda, botando 1, 2, até chegar no 30, tá? Olha uma outra ideia matemática, multiplicação usando o número de patas do Apolo. Muito bem, também ótima ideia. Né? Pode colocar, então, quantas vezes o Apolo, enfim, porque tem aquela foto ali que tem vários Apolos, a gente pode ver 3 Apolos, quantas patas, né? Enfim, fazer essa exploração também é legal. Esse livro é muito potente para trabalhar as ilustrações e, enfim, até as palavras, as frases, né, que eu disse para vocês para trabalhar o traçado das letras. Então, ele é bem potente para várias coisas, além da gente dar umas boas risadas com a ideia dele de achar que o nome dele é Não, ao invés de Apolo. Tá bom, gente?
Olha aí, falta somente 3 compartilhamentos pra gente chegar aos 100. Então vamos compartilhar, gente, para eu mostrar pra vocês as 2 últimas dicas. E aí a gente termina a live de hoje. Vamos lá? Então aí, coloca o dedo aí no compartilhar e vamos lá. Uma última dica que é meio clichê, a gente faz bastante, mas eu acho bem legal de fazer. É porque eu me chamo fulaninho, né? Porque eu me chamo Clarissa. Então, de tema de casa, eles podem conversar com os pais e dizer, por que eu me chamo Clarissa? E se não fosse Clarissa, que nome seria? Né? Que às vezes os pais não sabem, às vezes nem... Enfim, acho que sempre tem uma história do nome, né? Mas se não fosse esse nome, qual seria? Ah, seria sempre esse. No outro dia eles contam para os colegas. Aí eles fazem a escrita desse nome em casa, qual o nome que seria. Esse é um tema legal. E aproveitando para falar sobre tema de casa, que é um assunto sempre polêmico, as tarefas escolares, né? Eu acho super importante que tenham as tarefas, sim, para que as crianças vão criando aí, que elas possam criar um compromisso mesmo, né, e assumindo essa responsabilidade, mas eu acho que tem que ser tarefas, eu penso que as tarefas têm que ser com sentido. Então, assim, o que está acontecendo na minha sala de aula que as crianças têm que memorizar, retomar a sua memória, né, retomar a sua atenção do que foi discutido na sala de aula e em casa poderem fazer. Então, essa é uma atividade. Estamos conversando sobre o nome do Apolo, né? O que é isso? Então, em casa, faz sentido eu querer saber por que esse é o meu nome. Porque essa tem relação com a história. A gente tem que ter muito cuidado para os temas não serem somente cruzadinhas, somente forcas, né? Somente desenhos livres. Tem que ter um objetivo, tem que ter um sentido para aquela tarefa. E ter muito cuidado, eu como... amiga pedagógica que faz esse acompanhamento com as crianças, né, da rotina, dos temas, das tarefas, às vezes eu vejo que as tarefas acabam sendo muito mais direcionadas para os pais do que para os alunos. Então fica aquele estresse, os pais não sabem o que fazer. Então, gente, para casa tem que ser aquilo que as crianças já fizeram na sala de aula, né? Não pode ser tanta novidade. Não, tem que ser assim, não pode ser escrever uma história, uma narrativa em casa, até porque isso a gente tem que estar do lado para fazer as intervenções, para fazer as motivações. Então a gente tem que ter muito cuidado com as explicações desse tema, né? Se as crianças são menores, esse tema não pode ser só oral, a gente vai ter que entregar as folhinhas com os temas, enfim, com o que tem que fazer em casa para eles lembrarem, tá bom? Então, pensem nisso em relação à tarefa de casa. Não sei se no final de semana tem que ter tarefa. Acho que as crianças têm que brincar também. Isso também vai da combinação da escola. Mas tenham cuidado com esses temas. Um tema legal, uma dica legal de tema é, por exemplo, eles criarem uma atividade, né? Isso eu faço bastante, já fiz bastante com as minhas turmas. Eles em casa, então eles têm que criar uma atividade matemática, por exemplo, para o colega. Daí, no outro dia, eles retomam isso e o outro colega resolve, enfim, as duplas resolvem a atividade um do outro. Pode ser criar continhas, escrever frases, aí vocês dão as dicas, né, de temas mais fáceis para as crianças resolverem. Então, essa também é uma dica de tarefa. Muito bem! Agora vamos falar sobre a última dica, que é uma produção textual. Lembrando, gente, que todas essas ideias que eu dou em relação aos livros que a gente está vendo, não é para ser trabalhado tudo num dia. Não esqueçam que um livro, uma atividade, a gente pode explorar muito, esgotar todas as possibilidades com aquela tarefa. Né? Em uma semana, 2 semanas, a gente pode envolver as outras áreas do conhecimento, enfim, né? Aqui, para escolas que trabalham com projetos, que geralmente escolhem um animal, pode ser um disparador para estudar, nas ciências aí, então, os animais, o cachorro, enfim. Então, a última coisa, gente, no livro tem os balõezinhos, inclusive na capa. Então, é um ótimo
disparador aí, bem potente pra gente trabalhar os balões de diálogo ou de pensamento com as crianças, enfim. Daí eu propus que eu vou mandar pra vocês, pra quem está na lista VIP. Aqui acabou ficando preto e branco, mas eu fiz coloridinho. Aí vocês vão ver também se vai ter que ser preto e branco ou coloridinho. Mas eu coloquei, vamos ver se vocês conseguem enxergar, o Apolo, a última parte que ele fala assim: só tem uma coisa que eu não entendo, tá? Aí o que eu transformei? Eu transformei esse balão num balão de fala, não é um balão de pensamento. As crianças vão ter que pensar numa pergunta que o Apolo faria para a família, né? O que o Apolo tem que perguntar para a família? Porque ele não entende, né? Então ele não tá entendendo que o nome dele não é não, que o nome dele, que a coleira está com o nome errado. Então ele não tá compreendendo o porquê, né? Então, que pergunta ele faria pros pais, né? Pros donos, enfim, sobre isso. Então, transformar em uma pergunta, também aí já dá para trabalhar os sinais de pontuação. Então, o que ele perguntaria? As crianças anotam ali. É um momento super importante também pra gente fazer uma testagem, né? Então, é potente para isso. Se a gente quer ver, então, que hipótese a nossa criança se encontra, a gente não precisa fazer somente aquela testagem das palavras e a frase, né? Em outros momentos, em todos os momentos, a gente pode estar avaliando essas hipóteses das crianças. E a gente sabe que muitas vezes as crianças, mesmo estando numa hipótese silábica alfabética ou alfabética, quando elas escrevem as frases, elas podem escrever de forma silábica, porque elas ainda até não têm a consciência da palavra, da segmentação. Então, fazer uma produção de escrita somente de uma frase é um momento muito bom de análise aí nos anos de alfabetização, tá? De análise linguística, porque a gente vai ter que trabalhar consciência da palavra, né? Consciência da frase, isso é reflexão metalinguística, entendendo essas pausas, essa segmentação. Então, super importante para uma criança que está alfabética começar a trabalhar com isso. Então, essa é a última dica. Eu vou mandar essa atividade para vocês, tá bom? Vou mandar para vocês, para quem está na lista VIP, se inscrevam na lista VIP para vocês receberem essas sugestões de atividades do Apolo. Se forem compartilhar com outras pessoas, não deixem de dizer que elas assistam a live, porque aqui a gente conversa mais, eu contextualizo mais, enfim, cada uma das atividades, tá? Então, ficamos por aqui. Hoje é a nossa última live sobre os livros, tá bom? A gente tinha escolhido 5 livros e... Então, esses foram 5, terminamos os 5. Quem não viu os outros, corre lá pro meu canal do YouTube para assistir todas as outras dicas. Tem dicas da verdadeira história dos 3 porquinhos, não confunda, até já esqueci, qual é a cor do amor, o trem da amizade e o não. Então, a gente termina com o não. Foram esses 5 livros, tá? Alguém ali tinha perguntado se essas atividades a gente poderia trabalhar no segundo semestre, enfim. Não consegui ler bem porque os comentários vão indo. Gente, vocês têm que adaptar, né? Eu não sei como é o contexto da turma de vocês. Então, vocês têm que ver o que cabe ou não para aquele ano, né? Testar, às vezes vocês vão ver isso com a nossa prática, com a nossa experiência, a gente vai vendo cada vez mais, né? A gente leva alguma coisa e quando vê ficou muito difícil, a gente leva muito tempo para trabalhar aquilo, né? Então, ó, já sabemos que em outro momento vai ter que ser de outra forma aquela atividade. Então, com a experiência, com a prática, a gente vai vendo isso e vai adaptando até na hora, né? Então, assim, não deu dessa forma, não deu, esse problema matemático ficou muito complexo, vamos usar material de contagem, vamos fazer o desenho para que as crianças consigam entender. E não esqueçam de repetir essas coisas, né? A criança vai criando também a memória
os conteúdos, para sistematizações, quando a gente repete algumas coisas. Às vezes nós ficamos muito preocupados em fazer muitas novidades. Faz a novidade, mas repete a novidade. A gente colocou muita energia para fazer a tabela ali, por exemplo, do sim e do não, uma atividade. A gente coloca muita energia para aquela atividade, né? Faz toda uma exploração coletiva, toda uma exploração de sistematização e nunca mais faz isso de novo. É importante, sim, que nós possamos retomar isso para que as crianças possam ir criando cada vez mais autonomia para fazer as suas atividades. Tá bom? Aviso, então, para vocês que na quinta-feira que vem, prestem atenção, anotem aí no calendário de vocês. Eu mando sempre um e-mail, mando um WhatsApp para avisar, mas enfim. A nossa live quinta-feira que vem vai ser no Instagram, tá bom? Vai ser no Instagram, porque tem pessoas lá que me seguem que não tem Facebook. Então, vamos conversar lá. E a live vai ser com uma fonoaudióloga, a Carol. Então, eu já indiquei aí, ela teve um artigo que ela colocou sobre dislexia, eu compartilhei na página, procurem quem é a Carol. Carol Fonoterapia, se não me engano, como ela está no Instagram. E a Carol vai conversar com a gente sobre processamento auditivo. Olha só, um assunto bem importante, bem novo, né? Então, eu não sei falar muito sobre processamento auditivo, então vai ser um momento super legal para conversar sobre processamento auditivo e aprendizagem junto com ela, tá? Então, não deixem, quem não tem Instagram, faça o seu Instagram, é muito fácil de fazer, e me segue lá, Clarissa Pereira Pedagoga, a gente coloca o link aí do Instagram para vocês, tá? Então, nos encontramos quinta-feira que vem, às 20 horas, e a live vai ser no Instagram. Lembrando que lives do Instagram ficam só por 24 horas. Ela não fica gravada. Então, não percam. Semana que vem vocês não podem perder. Tá bom? Um beijo. Boa noite para vocês. Obrigada pela companhia. Espero que tenham gostado. E nos vemos na semana que vem lá no Instagram. Não esqueçam disso. A Prof. Chato. Fica de tema vocês lembrarem que tem que ter Instagram, me seguir lá no Instagram e que a live vai ser por lá. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo. Boa noite, bom final de semana e a gente se vê quinta-feira que vem. Tchau!